qual a posição dos pontos A, raiz de 2, raiz de 3, e B, menos 2 e menos 2, em relação à circunferência? Bom, a gente encontrou como equação da circunferência x² mais y² igual a 5. Portanto, para eu descobrir a posição relativa, né, deste ponto A em relação àquela circunferência ali, eu tenho que substituir esse ponto na circunferência. Então, no lugar do x eu vou colocar raiz de 2 ao quadrado. No lugar do y eu vou colocar raiz de 3 ao quadrado. E vamos ver se esse resultado é igual a 5. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Raiz de 3 ao quadrado é 3. E 2 mais 3 é exatamente igual a 5. Ou seja, deu bem certinho. Significa que este ponto A pertence, vamos dizer assim, vamos chamar esta circunferência de lambda, né? Circunferência lambda. Fica mais fácil de escrever. Então, eu vou dizer que o ponto A pertence à circunferência lambda. Logo, né, o ponto está sobre a circunferência. Agora, analisando o ponto B, eu vou fazer a mesma situação, só que para o ponto B. Eu vou substituir o ponto B na equação da circunferência. Logo, eu terei menos 2 elevado ao quadrado, mais o menos 2 é o y, então no lugar do y eu coloco menos 2 também. E isso aqui vai dar quanto? 4 mais 4. E 4 mais 4 é 8. Ou seja, 8 é maior do que o raio elevado ao quadrado. Ou seja, ó, esse cara aqui, 8 é maior do que 5. Logo, este ponto B está no exterior da circunferência. Ok? Não tem nada de difícil. É bem simples, é bem tranquilo. Exemplo C. Né? Indicar as coordenadas dos pontos pertencentes à circunferência e à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, é o ponto que pertence à circunferência e à bissetriz dos quadrantes ímpares ao mesmo tempo. Logo, né, vamos pegar a equação da circunferência, que é x² mais y² igual a 5. Então, olhando o gráfico, nós temos que a reta em vermelho é a reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Né? Todo mundo sabe, né? Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Isso vocês têm que saber de cor e salteado já. O que nós temos? Esses pontos aqui, ó, vamos chamar de ponto P e aqui de ponto Q, são os pontos onde a reta bissetriz dos quadrantes ímpares intercepta a reta de equação x² mais y² mais 5. Tá? Como eu vou encontrar esses pontos P e Q? É muito simples. Eu quero saber aonde que a reta y igual a x, porque todos vocês já sabem que a equação da reta bissetriz dos quadrantes ímpares é y igual a x. Então, aonde que a reta é igual à circunferência? Ou seja, é só fazer um sistema entre a equação da circunferência e a equação da reta. Se y é igual a x, x é igual a y. Então, no lugar do x eu posso colocar y, ou no lugar do y eu posso colocar x. O que eu vou fazer é, no lugar do y aqui, eu vou colocar x. Então, eu vou ficar com x² mais x² igual a 5. x² mais x², 2x² igual a 5. Eu vou ter que x² é igual a 5 sobre 2. Então, nós teremos que raiz quadrada de 5 sobre 2. Racionalizando isso aqui, nós vamos multiplicar por raiz de 2 em cima, por raiz de 2 embaixo. Nós teremos x igual a raiz de 5 vezes raiz de 2, que vai dar raiz de 10. E raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar 2. Então, o x é raiz de 10 sobre 2. Logo, se o x é raiz de 10 sobre 2,
o y também é raiz de 10 sobre 2. Tá certo? Coordenada x, coordenada y. Tá? Raiz de 10 sobre 2 e raiz de 10 sobre 2. Aqui seria menos raiz de 10 sobre 2 e menos raiz de 10 sobre 2. Seria outro ponto. Então, vamos anotar aqui. O ponto P é raiz de 10 sobre 2 para o x e raiz de 10 sobre 2 para o y. O ponto Q é menos raiz de 10 sobre 2 para o x e menos raiz de 10 sobre 2 para o y. Professor, como é que eu vou saber que esses pontos que eu encontrei estão corretos? Galera, é só pegar esse ponto, se ele pertence à reta e à circunferência ao mesmo tempo, se eu substituir esse ponto P na circunferência, tem que dar 5. Vamos ver? Ó, vou pegar a equação da circunferência e vou substituir o ponto P. Tá? Vai ficar assim, raiz de 10 sobre 2 ao quadrado, mais, no lugar do y, eu vou botar raiz de 10 sobre 2. Então, eu vou ter raiz de 10 sobre 2 ao quadrado. E isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 5. Vamos ver se vai dar. Tá? Raiz de 10 ao quadrado é 10. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 10 ao quadrado é 10. 2 ao quadrado é 4. 10 sobre 4 é 2,5. 10 sobre 4 é 2,5. 2,5 mais 2,5, 5. Ou seja, o ponto P pertence à circunferência. E vai funcionar também para o ponto Q, pois a gente sabe que qualquer número negativo elevado ao quadrado dá sempre positivo. Então, a conta vai ser igual. Certo, pessoal? Então, acabamos de encontrar o ponto P e o ponto Q, que pertence à circunferência e também à reta bissetriz dos quadrantes ímpares.